Olá, meu nome é Flávio Okamoto, eu sou o sétimo promotor de justiça de São Carlos, atuo na área de meio ambiente e venho aqui compartilhar com vocês a nossa experiência no que se refere à prevenção e combate a incêndios. No ano de 2020, a gente teve um aumento muito grande do número de incêndios em São Carlos, né? A gente teve 345 focos de incêndio, o que representava o triplo do ano anterior. Então, a promotoria resolveu instaurar um procedimento para que fosse acompanhada a política pública de prevenção aos incêndios na cidade. A gente, apesar da gente ter feito isso, em 2021 a gente teve um ano ainda pior, né? A gente teve 10 vezes mais incêndios, ou seja, se a gente comparar 2021 com 2019, a gente teve 30 vezes mais incêndio. E então, a partir de 22, a gente organizou ainda melhor, né, essa conjunção de esforços que eu vou explicar para vocês, e obtivemos resultados muito bons em 2022 e 2023, anos com pouquíssimos incêndios, e não foi por acaso. Então, basicamente, nesse procedimento de acompanhamento que a gente tem na promotoria, a gente uniu os esforços de vários órgãos e instituições. Então, na minha pessoa, o Ministério Público coordena, esses trabalhos, essas reuniões, mas que contam com a participação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, da Defesa Civil, dos bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da UFSCar, que a gente tem a Universidade Federal lá em São Carlos, de várias secretarias da prefeitura, então Secretaria de Habitação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Segurança Pública, né? Porque todo mundo tem alguma participação na prevenção e no combate aos incêndios. A diretoria de ensino também participa com a gente, né? Com todas as escolas estaduais da região de São Carlos. Algumas empresas participam com a gente, Associação do Agronegócio, todas as indústrias aí relacionadas à cana-de-açúcar, que são muito importantes na nossa região para esse trabalho, porque eles têm as brigadas de incêndio montadas e ativas sempre, né? As concessionárias de rodovias que atuam ali na nossa região, enfim, com certeza esqueci de alguns, mas são todos os meses a gente tem nas reuniões cerca de 30 participantes, né? Mesmo as reuniões sendo absolutamente voluntárias, né? Eu não obrigo ninguém a participar, mas mesmo assim a gente sempre tem um número bastante expressivo ali, bastante gente representada. Bom, então, como eu disse, a partir de 2022 a gente adotou uma sistemática mais científica, vamos dizer assim, e nas primeiras reuniões do ano, quando a gente ainda não tem o problema dos incêndios, né, que geralmente ocorrem no período seco, de junho até começo de outubro, mais ou menos, nas primeiras reuniões do ano a gente faz o planejamento. Então, a promotoria faz uma proposta de ações, né, num plano anual de trabalho, e essas propostas são encaminhadas a todos os participantes, que podem dar sugestões, né, adições, supressões, alterações. Então, numa reunião, essas ações são revistas e são votadas, e, caso aprovadas, vão integrar, então, esse documento, esse plano anual de trabalho, que a gente vai seguir o ano todo. Alguns exemplos de ações previstas nesse plano de trabalho envolvem muitos diagnósticos, então, das áreas verdes municipais, dos aceros, das roçadas, tanto em terrenos na área urbana quanto na beira das rodovias, um histórico dos incêndios dos últimos anos, enfim, porque a gente só pode planejar o que fazer se a gente conhecer como foi o comportamento dos incêndios aí nos últimos períodos, né? E aí, dentro do plano anual de trabalho, eu gostaria de destacar algumas ações que eu acho mais importantes, né? Então, a primeira, claro, é a realização dessas reuniões mensais, com todos esses órgãos e instituições ajudando. Essa conjunção de esforços é essencial, né? Já que, como eu falei, a gente não pode depender apenas dos bombeiros e da Defesa Civil para fazer esse combate ao fogo.
Então, a gente conta, por exemplo, com o tiro de guerra, né? A gente faz treinamento do pessoal de tiro de guerra, a gente conta com as brigadas de incêndio de algumas propriedades rurais grandes ou dos produtores rurais, que é muito importante. Além disso, a gente trabalha com uma campanha publicitária, então a gente criou uma figura que se chama Seu Fagulha, vocês podem procurar aí, encontrar Seu Fagulha São Carlos. Então, é um personagem que a prefeitura veicula campanhas de outdoor, rádio, televisão, jornais, para conscientizar as pessoas de todas as etapas, desde a prevenção, fazendo aceros, fazendo a roçada de terrenos, né, controle de capim, até na época de festa junina, para não soltar balão, para os motoristas não jogarem bituca de cigarro na beira da estrada, para o pescador e para o caçador, enfim, para as pessoas que acampam não fazerem fogueiras. A gente também conseguiu a implantação de um site chamado Ecológica, que ensina as pessoas de São Carlos onde elas podem jogar, onde elas podem descartar de maneira adequada todo tipo de resíduo que elas produzem. Então, desde o lixo comum, ao reciclável, a itens de logística reversa, então lâmpada, pilha, bateria, eletrônico, medicamento, tudo. Basta você entrar no site Ecológica, digitar lá o que você quer descartar e ele vai te dar a resposta, muitas vezes até apontando no mapa onde você faz isso. E você pode estar perguntando, mas por que que você está falando de resíduo? Porque o resíduo, né, o lixo que a gente produz e que a gente descarta de maneira inadequada, quase sempre está ligado a um incêndio, principalmente na área urbana. Uma outra coisa legal que a gente fez foi criar um fluxograma, né, o que a gente chama de plano de atendimento de fauna impactada. Então, que basicamente é um roteiro do que deve ser feito quando você se depara com um animal silvestre que foi atingido por um incêndio ou que está fugindo de um incêndio, né? Pode ser que instintivamente você ache que o melhor caminho seja capturar esse animal e mandar pro, enfim, para o canil municipal, para um veterinário, para um centro que receba esse tipo de animal, mas na verdade não é bem assim. Então a gente criou esse material com a ajuda da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e do Parque Ecológico, né, do Zoológico de São Carlos, para ensinar as pessoas, para orientar as pessoas de como elas devem se portar quando se depararem com um animal que se feriu ou está fugindo de um incêndio. Além disso, a gente trabalha muito e acredita muito na educação ambiental. Então, nessa parceria que a gente fez com a Diretoria Regional de Ensino, a gente trabalha com as crianças desde os primeiros anos até o ensino médio, esses conteúdos relacionados ao descarte adequado de resíduos, que, como eu disse, está sempre ligado à questão dos incêndios, e à questão dos incêndios em si. Como exemplos dessas ações, a gente pode citar visitas regulares, né, tanto de professores para serem capacitados, quanto de alunos para aprenderem vendo, né, como é que é a questão dos resíduos. A gente leva os professores e os alunos para essa visita no aterro sanitário de São Carlos, onde eles podem ver a quantidade, né, as toneladas de lixo que são geradas pela cidade todos os dias, como aquilo é um problema ambiental grave e como a gente pode mudar os nossos hábitos, principalmente, né, para que a gente não gere tanto resíduo e não tenha que jogar tanta coisa fora e não corra o risco de ver incêndios aparecendo por causa desse lixo que foi jogado de maneira inadequada. A gente também tem outras ações nas escolas, então a gente incentiva que as escolas tenham hortas, tenham compostagem, e inclusive o município e a diretoria de ensino criaram um selo, né, lá em São Carlos chamado Selo Lobo-Guará, que basicamente premia as escolas em prata, ouro, prata ou bronze, premia as escolas todos os anos, desde que elas cumpram algumas metas, como, por exemplo, ter coleta seletiva, ter horta, ter compostagem, reduzir consumo de água mensalmente, criar alguma iniciativa inovadora de sustentabilidade, né?
Então, isso é muito interessante. E o principal nessa questão da educação ambiental, eu acho que é a figura dos embaixadores ambientais, né. Então, todos os anos, os alunos, por meio dos grêmios estudantis de todas as escolas estaduais de São Carlos e região, elegem os seus representantes, geralmente são 2 pessoas, né, e, essas crianças recebem um uniforme, né, de embaixadores ambientais, e elas são convidadas a participar de vários eventos de interesse ambiental na cidade. No ano passado eu posso destacar, a Feira de Ciências, né, que teve o tema de sustentabilidade, várias audiências públicas, tanto promovidas pelo Ministério Público, quanto promovidas pela Câmara Municipal. Sempre eles são convocados e comparecem em massa, né. As crianças menores, para aprender como que é essa dinâmica de poder, de participação, representativa e participativa, né. E os maiores aí principalmente das séries de ensino médio, têm voz, fazem uso da tribuna e reclamam, às vezes, fazem sugestões. Isso é muito interessante lá na cidade. E, além disso, a gente fez, várias outras ações e eu vou dar alguns exemplos, né, que eu acho interessantes, já encerrando aqui a minha fala. A gente mudou algumas legislações, para aumentar a capacidade de fiscalização da prefeitura em relação a aceiros e a roçada de terrenos, né, e a disposição irregular de lixo. A gente fez um mapeamento dos hidrantes da cidade e cobrou que o serviço de água e esgoto fosse lá e fizesse a manutenção desses hidrantes, porque não basta ter os hidrantes, tem que ter eles funcionando, né, principalmente na época do fogo. A gente mudou os procedimentos da polícia de investigação de incêndio para a gente agilizar o tempo em que as perícias eram feitas, em que os vestígios ainda estão lá, né. Enfim, é mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês, né. Lembro a todos que o Ministério Público, pode sempre atuar, né, principalmente como esse órgão de organização, de um catalisador desse tipo de ação, não só na política pública de prevenção de incêndios, mas todas as políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente. E para quem quiser conhecer, mais a fundo esse trabalho, quem quiser talvez replicar na sua localidade, só entrar em contato com a Promotoria de Justiça de São Carlos, né, ou no meu e-mail, isso você acha no site do Ministério Público, é bastante fácil. Isso aí, obrigado.